Olá amigos, boa tarde, estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira e queremos agradecer a participação de todos os nossos companheiros que estão sempre conosco aí, nos assistindo, né, pessoal de Vila Bela, um grande abraço a todos os vilabelenses que amanhã o município completa mais um ano de vida, mais alguns anos de vida que são mais de 267 anos, né, a primeira capital de Mato Grosso, e amanhã deve ter uma grande concentração de autoridades, personalidades, deve estar tudo lá. Hoje à noite já começa com uma sessão da Assembleia Legislativa, né, que vai ser presidida pelo deputado Valmir Moreto, e amanhã, logo depois vai ter inclusive um show, né, na virada, quando realmente depois da meia-noite vai ter um show nacional, né, para comemorar aí os 267 anos de implantação do município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Queremos agradecer também o pessoal de lá de Nova Lacerda, que está sempre conosco, o pessoal liga para nós aqui, e a gente agradece muito. Boa tarde, Ivanildo, tudo tranquilo? Boa tarde, Vieira, boa tarde, sociedade lacerdense, sociedade regional. Aliás, o termo lacerdense não existe, né? Não, é Pontes Lacerdense. Eu quero aqui fazer a retificação. É o gentílico. Sim. E, enfim, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Tá certo. Ivanildo, o que está acontecendo na Câmara de Vereadores? Inclusive eu fui hoje até criticado pelo presidente da Câmara, lá, o Maxwell Guimarães, né, quando eu fiz um artigo coloquei no blog de que a Câmara está com silêncio hospitalar lá com relação à questão da saúde, porque essa questão da saúde não é agora, não é da agora, você é dessa, né, você vem, milito na área. Você é especialista nisso, né, mas o que a gente não vê, e aí eu quero até colocar de forma muito correta, ratificando o que eu na matéria que eu escrevi para o blog, ali, pontualmente, alguns vereadores dão essa importância para a saúde. Você, né, o vereador Anderson Barbosa sempre fala sobre isso, né, o vereador Pedro da Pecuária também algumas vezes fala isso, o próprio Maxwell também tem comentado, né? Mas fora disso, não se vê mais nenhum vereador. Eu não vejo, e eu não vi, e eu acompanho. Quando eu não vou na Câmara, eu assisto a Câmara, toda a Câmara é gravada, né? Você pode olhar que está tudo, o grande expediente todo é gravado lá, né? Então eu procuro sempre me inteirar desse assunto. Eu não vejo a doutora Terezinha falar sobre isso, eu não vejo o Rogério falar sobre isso, eu não vejo o Juninho falar sobre isso. O Juninho, inclusive, não fala nada, nem contra e nem a favor. Ele não discute quando não concorda, e ele nunca discorda do que vai lá pelo prefeito, e nunca se manifesta nem para dizer por que ele é a favor ou por que ele é contra. O Cela é a mesma coisa. A gente não vê eles falando. O Antônio Daden fala alguma coisa. A vereadora Márcia sumiu. Depois que entrou o Maxwell, depois que assumiu essa nova diretoria, que ficou bem claro o golpe que foi dado, inclusive ela foi uma das mentoras, esse assunto já passou, mas mas foi isso mesmo, ela não tem coragem mais de pegar o microfone para falar, para ser mais impetuosa como ela era. Tá, sabe assim, ó, e a gente está percebendo o seguinte, Ivanildo, que a Câmara está deixando de exercer o papel fundamental que é o de fiscalização. Hoje eu vi o vereador Antônio Dadengue dizer que está juntando os documentos, tudo lá, pedindo para o prefeito para levar para o Ministério Público. Então, quando é coisa que a Câmara Municipal é um poder, o Ministério Público é um órgão a advocacia, é um órgão de advocacia, de assessoramento do Poder Judiciário, né, que faz, às vezes, de advogado público, né? A causa pública é ele que faz a acusação, né? Esse é o papel da Câmara, né? E do Ministério Público, que são curadores da causa pública. Exatamente, mas a função do Ministério Público é outra, não é de poder. Ele busca, ele investiga, e o que ele pode fazer? Ou ele faz um acordo, um TAC, um termo de ajustamento de conduta, ou senão ele encaminha para a Justiça, para o Poder Judiciário tomar as decisões que tem que tomar. E muitas vezes o próprio Ministério Público leva uma ação para o Poder Judiciário e o juiz acaba indeferindo e acabou o problema. Agora, a Câmara não. A Câmara tem o dever constitucional de investigar, inclusive é o único órgão que pode
tirar o prefeito. Na né? última instância, Na última instância, uma situação séria é possível. É possível, inclusive porque cria comissão processante, aquele negócio todo. E nós estamos assim, está eivado de problemas a atual administração. Está cheia de problemas em todas as áreas, em todos os segmentos, todos os vereadores lá, chega lá, comenta alguma coisa, alguma dificuldade. Por último, essa questão da saúde que nós discutimos inclusive na semana passada. Vamos aqui A Câmara não sabe o peso que tem. É um elefante que não sabe o peso que tem, Ivanildo. Vamos aqui por parte. Essa situação que você, com muita propriedade, descreveu na sua matéria no blog do Vieira, e eu li na íntegra, eu quero dizer que, eu oportunizar aqui, inclusive, que eu, não confiando nas respostas que são exaradas pela gestão, eu peticionei 3 situações com relação à saúde no Ministério Público, que tem aparato técnico, científico de avaliação junto ao poder público, que tem poder de mando. Eu denunciei a falta de funcionamento da UPA, que está inaugurada há mais de 2 anos, a falta de funcionamento do ESF, antigo PSF, do Residencial Glória, que há mais de 2 anos está inaugurado, é a melhor unidade de saúde do município e que está lá às traças e está sendo destruída por, inclusive, moradores que não deviam nem estar lá dentro, até porque são usuários. Tá? Diante disso, nós denunciamos também à Câmara, e a Câmara, através da Comissão de Saúde, elencou essa situação que está acontecendo em um certame licitatório confuso, não muito claro, Vieira, que você colocou também na matéria, da ambulância, já denunciou sim ao Ministério Público. E foi assinado pela vereadora Terezinha, pela vereadora Márcia e também pelo vereador Anderson, que são membros da Comissão de Saúde. E provavelmente é uma ação civil pública que vai acontecer, porque conseguimos levantar também que o processo que existia de licitação com a Soubem, ele foi majorado em cerca de 30% dos valores até então praticados. E isso não tem problema. O Dr. Joaquim é um médico super decente, deu uma entrevista decente, viu a entrevista dele com o Ricardo. Porém, não dá para você conciliar as ações que tem que ter no ESF, as ações que outros profissionais têm no ESF, com cobertura de traslado de paciente para Cássio ou para Cuiabá, ou para onde quer que seja. Então, a incoerência se faz porque você tira profissionais médicos, tira profissionais enfermeiros de atividades vinculantes com o município. O que se questiona ainda, Vieira? Questiona a licitação que fora feita e ainda o município entra com as unidades de transporte, as chamadas ambulâncias, e também com o aparato técnico de motoristas. Então, isso, a Comissão de Saúde, e eu aqui quero parabenizar o presidente pela condução disso, ela já fez e já foi protocolizada junto ao MP. Tá, mas a Câmara não vai investigar? A Câmara também vai investigar. A partir do momento que ela passa ao Ministério Público, ele vai fazer e vai mandar para a Câmara. E ela, como denunciante, ela não pode se omitir, ela não pode ficar em cima do muro. Porque hoje, inclusive, o presidente da Câmara, vejam só, o presidente da Câmara, no grande expediente, denunciou, inclusive, não só tudo isso que você falou, né, como, inclusive, o transporte de cadáver, de corpo. Chegou a denúncia, inclusive, com o parecer médico que recebeu o paciente dando conta disso. Tem prova lá, tem prova, né? Tem uma prova lá, o parecer lá do médico. Também já está com o Ministério Público. Do médico do Hospital Regional, né? Quando uma senhora já saiu daqui, já tinha dado uma parada cardíaca, no laudo fala que ela ela já não tinha mais reflexo da pupila. Já tinha midríase ocular. Isso é constatação de morte. Aquela petrificação praticamente da íris, né? Isso é a constatação, é uma dos motivos de constatação de morte. Da morte, né? Então, ela já estava morta aqui em Lacerda, aqui no hospital, e mesmo assim foi levada de ambulância para o hospital regional, mesmo assim. Mas eles tinham conseguido aqui, através de... gente da Santa Casa que inclusive atuou na ação, eles conseguiram reverter a parada que ela teve aqui. Quando ela saiu daqui, ela tinha vida. Ela tinha vida. Até a Santa Casa atesta isso com propriedade.
Porém, ela morreu e muito próximo daqui. E aí é que vem a situação. Precisava, se tinha um médico junto, podia testar essa morte e ter evitado esse traslado. E aí é que esse questionamento se faz. Agora, mas esse corpo voltou também, né? Voltou para cá. E que não E deveria... pela ambulância. Porque só pode transportar cadáver depois de constatação de morte por funerária. É aí que está. O X da questão, eu acho que é outro na história. A informação que a gente tem é de que demorou para sair daqui, o paciente demorou para sair daqui, e para dar uma satisfação, isso é muito sério, para dar uma satisfação, ou para evitar um problema maior com a família daquela senhora, né? Então colocaram na ambulância, já sabendo que era irreversível, que ela já tinha tido a parada, e que é o que tudo indica, ela já tinha falecido, levaram para o hospital para dizer assim, não, ela morreu no caminho, e pronto, aí voltou para resolver esse problema assim, ó, para evitar um trauma, né? O mesmo parecido com isso, né? Essas demoras todas, essas demoras que ocasionam morte, né? Parecido muito com o taxista, né? Que faleceu agora esses dias, porque segundo o próprio Maxwell, o presidente da Câmara, falou que demorou mais de 4 horas para ser removido. Né? Então, entre o traslado dele de Vila Bela para cá e a espera do médico, foi isso que ele falou? Isso, exatamente. Ele contextualizou, né? Isso. Essa demora, talvez se ela tivesse sido menos temporal, provavelmente não se sabe se salvaria, até porque teve uma hemorragia importante. Mas pelo menos não ficaria o questionamento, será que dava ou será que não dava? Então, só uma informação, Ivanildo, pelo que você sabe dessa questão de saúde. O taxista, ele, o caso dele era tão grave que não tinha condições nenhuma de ter feito cirurgia aqui. Não tinha condições, segundo o aparato técnico que tem a Santa Casa e a autorização que ela tem para fazer procedimentos de média complexidade. Por isso é que a referência é Cáceres, entendeu? Porém, se o caso que já não tivesse com choque hipovolêmico, que é a perda volumosa de sangue, provavelmente o Dr. Francisco teria feito a cirurgia, porque ele é um grande cirurgião. Tá certo. Bom, esse é um dos problemas que foi levantado na Câmara hoje, né? Um outro foi colocado pelo vereador Antônio da Dengue, né? Que é inclusive teve uma parte lá do vereador Pedro da Pecuária com relação à Secretaria de Agricultura. Eu acho que tem a impressão que você mesmo comentou também a falta de secretário de Agricultura, que já tem alguns meses. Acho que é desde o final do ano. O vice-prefeito era o secretário de Agricultura, acumulava as duas funções. Ele deixou essa função no final do ano e a Secretaria de Agricultura não tem dirigente nenhum, acho que nem coordenador deve ter. Sabe o que é mais grave nisso? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Regional, que dirime as políticas de agricultura do pequeno produtor do município, não tem comandante. E o presidente do CMDR é o secretário. Se não tem secretário, não tem comandante. E aí, pasmem, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural autoriza em média por mês o empréstimo dos pequenos e médios em torno de R$800 mil por mês. Quem vai autorizar? Então, 800 mil retirado do comércio mensalmente, que nós não podemos permissivamente aceitar uma situação dessa magnitude. Foi colocado algumas semanas atrás, dizendo inclusive que está na gaveta lá vários processos de Pronaf, inclusive, né, recursos de Pronaf, né, e aguardando o secretário de Agricultura. Não tem secretário, não tem coordenador. E segundo o vereador Antônio da Dengue, o prefeito não sabe nem quantos tratores tem lá. Eu acho que ele já não sabia quando foi na época do Donizete, secretário de Agricultura. Não, isso deu por escrito. O vereador Antônio da Dengue fez um questionamento e na resposta constava isso. O que é absurdo, para não dizer inaceitável. Tem 9 tratores e tem um tratorista, 2 tratoristas. Essa é a realidade. Porque o CMDR fala, a reunião é aberta a todos. Né? E essas coisas realmente assustam e complicam. O que mais me deixa indignado não é todo esse negócio que nós falamos aqui. É o prefeito ter falado para o vereador Antônio da Dengue que não nomeou o secretário de Agricultura
porque não viu ninguém em Pontes Lacerda com perfil e com capacidade para ser secretário de Agricultura aqui em Pontes Lacerda. É o cúmulo, porque é impossível que não se tenha aqui quantas empresas de assistência técnicas, quantos agrônomos, para falar só no aspecto técnico, que não necessariamente tem que ser. O secretário de Agricultura não necessariamente tem que ser agrônomo, tem que estar na área de agricultura, não. Veterinário, quantos tem? Mas esquecendo essa turma toda que é muito técnica. Quantos cargos políticos, quantas pessoas políticas. O vereador, o prefeito Alcindo Barcelos foi secretário de Agricultura, tá? Quando ele conhecia muito mal e muito mal mesmo a questão de boi. Se o pessoal for olhar a fazenda dele lá, sabe o que eu estou dizendo. Conhece boi por leilão. E foi secretário. Está certo que foi um péssimo secretário. Também tem esse problema. Né? Mas não se encontra ninguém. Né? Teve o Vadinho antes dele, né? Foi quanto tempo secretário de Agricultura? E outros jogo tantos. De cintura, que politicamente sabia tratar das situações. E outros tantos. Quer dizer, então, eu acho que nós estamos chegando assim, no meio do governo, né? Já estamos 2 anos já, tem 2 anos para frente, 2 anos. E 3 meses já. E já 3 meses já. Nós estamos chegando no meio e as coisas parecem que estão se embolando na história, estão se embolando. A cada dia que passa, se acumulam no Ministério Público denúncias contra o prefeito, né? E acho que as coisas têm que, acho que a Câmara tem que parar uma hora, os vereadores têm que parar uma hora e dar uma olhada geral na história. Olhar de forma estratégica o município, para não esperar que as coisas cheguem a um ponto insustentável lá para frente, né, Ivanildo? Eu acho que as relações, de um modo geral, entre Câmara e Prefeitura, elas não são dentro da constitucionalidade das tratativas que tem que ter. Nem a Câmara tem que ser puxadinha da Prefeitura e nem a Prefeitura tem que ser subserviente à Câmara. Mas a Câmara não ser ouvida e é chamada para socorrer somente nas adversidades, somente nos projetos que têm urgência urgentíssima, fica uma situação muito difícil. Esse projeto que autorizou a Santa Casa, que nós autorizamos a Santa Casa agora, numa situação excepcionalíssima, que é o município fazendo uma antecipação de receita para a Santa Casa, porque a Câmara votou porque é a Santa Casa e ela precisa desse dinheiro para sobreviver, tá? Chegou na sexta-feira na Câmara. E nós passamos por cima de regimento interno, por cima de tudo, para dar guarida à Santa Casa. Porque não se programa no município. E isso realmente talvez a população não saiba disso. E é muito ruim. É um reclamo geral. Essa chuva que teve aí provou a qualidade do asfalto que está fazendo na cidade. É a invasão de... Porque não planificaram. Quantas casas invadiram agora? Já tinha uma, e que foi resolvida ainda no governo Donizete, que ela estava fora do eixo da rua e ela inundava. Felizmente foi consertado. Agora, a Rua das Araras, ela ficou no nível que, se não for consertado, toda vez que chover vai dar esse tipo de problema, segundo o próprio parecer de engenheiros. Não é o vereador Ivanildo, que não tem conhecimento de engenharia, que está falando, mas sim o parecer do engenheiro. Ela teria que ter uma declividade, ora para o oeste, ora para o leste, para que escoasse naturalmente essa vazão que ela tem capacidade de captar lá. Bom, a gente deve falar sobre isso agora, depois do intervalo comercial, mas eu já vou até antecipar qual é a solução que tem lá, que você falou, a declividade e tal, mas o asfalto já está pronto lá, né? O asfalto já foi feito, não tem guia, não tem água pluvial, é só em Lacerda para fazer isso, inclusive, dependendo inclusive da declividade, porque quando você fala, a declividade é mínima, você pode até dizer, não, de acordo com a água da chuva, é pouca, não sei o quê, ou tem como abrir para um lado, abrir para o outro e tal, para ela espraiar, tudo bem, mas agora, do jeito que é a Morada da Serra ali, né, nós denunciamos aqui antes de fazer das Araras que tinha que ter captação. Foi dito pelo Executivo que a empresa Águas de Pontes Lacerda faria uma linha de tubo para dar conta da vazão que seria formada de cima e cairia toda na Avenida das Araras. E hoje a população está pagando caro porque não foi feito isso decentemente. Mas a solução para aquela senhora lá que reclamou e que o prefeito depois até pediu para não fazer crítica
naquela dimensão, daquela forma como ela fez, eu posso até lhe dizer, minha senhora, a senhora vai ter que, se depender da prefeitura, só vai ter que desmanchar a sua casa, aterrar o terreno e construir a sua casa de novo. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta. E falando aqui agora sobre Bom, vamos falar sobre o piscinão da Morada da Serra, Ivanildo. Né? Na época da chuva vira um piscinão lá mesmo, né? Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a audiência do vereador Antônio da Dengue, mandou uma mensagem agora aqui, eu estava conversando com o vereador Ivanildo, né? E dizer realmente que a gente sabe que o vereador é uma pessoa séria, né? Sim. Você sabe também que ele não tem cargo na prefeitura, não tem cargo político, não tem indicação, não tem nada lá. A gente sabe disso. Agora, eu acho que o prefeito, inclusive, deve ter dado uma chamada de incompetência no vereador Antônio da Dengue. Porque dizer para ele que não tem ninguém com perfil para ser secretário de Cultura, o vereador Antônio da Dengue é um desses que tem perfil. Ele ficou indignado com isso hoje, ele é dessa área, né? Ele é dessa área, ele é mini pequeno produtor, conhece todos os assentamentos, visita todos os assentamentos, né? Conhece o problema de cada um, conhece os produtores, quase cada um pelo nome, né? E o prefeito falar para ele que não tem ninguém e ele está ali na frente e dizer, pô, mas por que eu estou aqui fazendo o quê? Né? Será que o próprio vereador Antônio da Dengue não tem capacidade de ser um secretário de Agricultura? Claro que tem mesmo. Talvez por isso ele esteja indignado. Né? Deve ser por isso mesmo. Agora, eu só acho que o vereador já poderia ter, e já teve outras oportunidades, o vereador Antônio da Dengue, inclusive de propor comissões processantes na Câmara. Não falo nem comissão processante, mas comissão de investigação. Né? Comissão de investigação para apurar esses casos, né? Quando a própria prefeitura não sabe quantos tratores tem lá, isso é coisa séria. Isso tem que ser investigado. Né? Em relação à questão da saúde, eu acho que não tem que aguardar a comissão de saúde não se manifestar. Eu acho que algum vereador tem que tomar iniciativa lá de chegar e pedir para investigação, criar uma comissão especial lá para investigar o caso. Né? Isso não significa que lá na frente tem que resultar em CPI ou que o prefeito vá ter que ser exonerado ou cassado, seja o que for. Não. A população quer saber o que a Câmara está fazendo. Está investigando? Tá. Então mostra que está investigando. Agora nós estávamos comentando aqui por que a Comissão de Saúde da Câmara não se manifesta publicamente dizendo o que está fazendo. Convoca a imprensa lá, diz, quem que é presidente da comissão? Os membros, eu não sei quem que é presidente, mas os membros... Vereadora Márcia. A vereadora Márcia, a vereadora Terezinha e o vereador Anderson, né, são os 3 membros da Comissão de Saúde, vão encaminhar o processo para o Ministério Público para depois aguardar o resultado para vir. As decisões da Câmara são soberanas e não são só técnicas, são políticas. Às vezes um prefeito pode até não estar tão errado tecnicamente no processo, mas politicamente se torna inviável ele continuar comandando o município. E isso aí é a Câmara que tem que decidir, não é o Ministério Público. É que a Câmara cansou de requerer, de solicitar, de pedir informações ao Executivo. E elas vêm distorcidas, então a Câmara ela fica às vezes sem aparato técnico legítimo e legal para a investigação. Diante disso, a comissão, e nós discutimos isso hoje, a comissão tomou a medida de mandar para o Ministério Público, porque ele tem todo um aparato, tem poder de mando e espera que não vá respostas evasivas como tem ido para a Câmara. Você mandar uma resposta que não sabe quantos tratores tem o município, para mim é assinar atestado de incompetência. Então, diante dessas situações, a comissão, porque a primeira denúncia chegou, realmente a comissão foi lá e apurou. Apurou e viu que havia gravidade, viu que tem alguma coisa errada nesse processo licitatório de concessão de serviços públicos, concessão mista. Bom, eu concedo o serviço público, mas eu vou entrar com motoristas e vou entrar com ambulância. Então, isso o Ministério Público vai apurar, porque tem indícios, eu não estou falando que tenha
de situação nevrálgica e que não dá para a gente aceitar passivamente essa situação. Tá certo. Bom, vamos falar de coisa positiva também aqui, né? A gente não só se resume à crítica, porque a gente também sugere as coisas como é que tem que fazer. Né? Aqui nós estamos criticando a questão da saúde, mas estamos sugerindo para que se abra uma comissão para que se investigue aí. Né? A gente não faz só a crítica pela crítica aqui. Mas uma situação positiva que eu gostaria de colocar aqui, Ivanildo, com relação a Pontes Lacerda, essas informações prestadas hoje pelo deputado Valmir Moreto na Câmara, né? Sim. Ele falou, inclusive, ele fez um longo pronunciamento lá na posse da diretoria da Associação Comercial na última sexta-feira, e ele está trazendo algumas notícias bem positivas. Tem né? atuado, Tem né? atuado mesmo, tá? A gente quer dar os parabéns aqui para o deputado. Ele está olhando a questão da Estrada do Matão, que ele falou que... E assim, o que é interessante no deputado Valmir, e eu acho que é bem importante a gente falar isso, porque ele também é muito positivo, muito pé no chão também, né? Ele já falou assim que vai tentar, que o projeto, a busca é de que se faça o asfaltamento todo, né, da Estrada do Matão até o Subacão. 138 quilômetros. 138 quilômetros, né? Mas ele já disse que a ideia que as coisas não vão evoluir antes desses 4 anos, dos próximos 4 anos. E que né? caberá à associação, né, legalmente constituída para tratar dessa estrada. Isso, trabalho e mais trabalho. Trabalhar ainda. muito mesmo, porque a ideia é fazer no máximo 35 quilômetros por ano. Já avisou hoje, foi muito claro, e por isso que eu quero elogiar o deputado aqui. Ele foi muito claro em dizer o seguinte, ó, nesse ano agora, vai ser o ano de fazer documentação, de buscar licença ambiental, fazer projeto, que não tem nem projeto ainda. Localização de jazidas. Né? Então, nessa linha, ele já falou o seguinte, ó, talvez seja o asfalto para ser feito em 3 anos e não em 4, porque esse ano aí já vai ser só nessa parte administrativa, essa parte de documentação. Muito legal. O outro ponto colocado pelo deputado é com relação à Santa Casa. Né? Ele tem buscado, tem colocado aí como ponto forte, como preocupação, como foco do seu governo, do seu mandato, né? essa situação da Santa Casa de receber os valores mensais que o próprio governador Mauro Mendes falou que a partir de agora ia pagar mensalmente, mas não está conseguindo fazer. E não estava na relação de pagamento dos 15 milhões que ele ia fazer. Isso, nos 15 milhões agora que a saúde ia pagar esse mês, Pontes Lacerda estava fora. Se não fosse a intervenção do deputado, exatamente, não estava na relação. receberia. Não estava na relação. Então, eu acho que realmente ele tem que ficar vigilante mesmo, né, para que a gente não tenha mais esse problema. Pelo menos de receber daqui para frente, em dia. Né? Depois, lá para trás, é uma forma depois de resolver. Outra situação bastante interessante é com relação à questão do distrito industrial. Né? Ele pediu a documentação toda de novo, falou, me manda toda a documentação, tá? Para que ele vai voltar de novo a insistir, né, na questão do distrito industrial. Até porque ele é empresário, ele sabe que essa é a linha, né, para quem quer fazer um município pujante, quem quer fazer o município crescer economicamente, precisa ter estruturas. Está acreditando aqui, vai plantar soja, né? É o novo sojicultor. Exatamente. Então, assim, ele realmente está deixando a gente bastante otimista com relação a essa parte. O próprio deputado Gimenez também conversou também conosco lá na sexta-feira na Associação Comercial. Ele tomou a iniciativa de perguntar como é que estava a questão do polo industrial. Ele ainda chamou como polo industrial, né, e pediu também que quer ver isso certinho para poder fazer avançar essa questão. Na questão de infraestrutura, colocou do aeroporto, eu vou colocar agora, mas o deputado Gimenez também colocou na expectativa de que ele vai trabalhar para que sejam asfaltadas aquelas vias perimetrais, as vias laterais da BR-174, no trecho que passa pela cidade aqui. Né? Nós devemos lembrar que aquela é uma obra federal, né? Mas que já vem, Sim. o pessoal já vem mexendo naquilo lá. Né? Nova Lacerda já tem, né? Então, aqui na região Nova Lacerda quando você tem um perímetro urbano cortado por asfalto, como é o caso, e Pontes Lacerda na época
ainda era uma cidade incipiente, 1982, se não me engano, passou e não fizeram essas marginais. De lá para cá, até então, tem sido a luta para que o governo cumpra a parte que uma BR tem que ter. No perímetro urbano tem que ter as chamadas passagens urbanas. E nós não temos aqui. Né? Tá certo. E uma outra posição também, um outro fato positivo também, é a retomada aí da questão da linha aérea, né, de Cuiabá, de Ponta Lacerda a Cuiabá, né, e vice-versa. Hoje foi informado, eu não sei qual vereador, não sei se foi você, quem falou sobre a questão do asfalto, da Não, foi o próprio deputado que noticiou. O próprio deputado, porque isso. ele fez uma parceria, está fazendo uma parceria governo do estado e prefeitura. O prefeito autorizou o estado repassar o material de recap inteiro do asfalto e ele, com o aparato técnico, com equipamentos que tem, ele vai fazer o recap do aeroporto. Porque hoje aqui, essa pista, se o avião descer 3, 4 vezes aqui, acabou o pneu. O asfalto está se desmanchando, muito grosso, esfarelando também, né? Muito grosso e realmente está. Porque não foi concluído, né? Tá certo. Bom, essa parte do aeroporto é bastante importante. A Associação Comercial está olhando isso com carinho, está dando toda a atenção para esse lado, até porque são grandes empresários que estão hoje compondo a diretoria da Associação Comercial, né? E entre eles ali tem muitos que têm interesse, né, nessa linha, porque fazem, executivos dessas empresas fazem viagens aí quase que diárias para Cuiabá. E com o Uber é uma tranquilidade. Né? Exatamente. Né? Então, agora na próxima quinta-feira, dia 28 é quinta-feira, né? 28 quinta-feira, no dia 29, a Associação Comercial vai ter uma reunião com a diretoria da ASTA, da empresa de aviação lá em Cuiabá, né, para a gente já retomar essas conversas, para que o empresariado vai assumir essa ideia de trazer a linha aérea aqui para Ponta Lacerda. Então, já é uma grande notícia, né, e a gente quer fazer isso o mais rápido possível. Né? A posição nossa é de que as coisas resolvam o mais rápido possível. O pessoal, o diretor da linha aérea, da ASTA, pediu inclusive, Anilton, que a gente informasse para ele quem é o servidor responsável pela parte do asfalto, que eles querem pedir informação, né? Eles precisam de algumas informações técnicas, né? A prefeitura hoje tem um funcionário que tem feito cursos na ANAC, está atualizado, é o Itamar, excelente pessoa, bom de mexer, e ele... É o advogado Itamar? Não, o outro, aquele foi embora, né? Itamar é um funcionário de carreira. Tá, entendi. Tá? Trabalha na parte de planejamento do município. E ele já fez vários cursos lá na ANAC, inclusive na Infraero, para que possa fazer a gestão do aeroporto após a sua conclusão. Então, nesse ponto eu tenho que aqui enaltecer essas medidas que o prefeito Alcino tomou, porque também ajuda para que nós, ao acertarmos a descida dessas aeronaves aqui, não tenhamos que começar do zero, já tem um avançar bastante grande dessa busca que o empresariado, através das mineradoras, dos 3 frigoríficos que nós temos, e mais a classe empresarial, de um modo geral, conclama e reclama que a gente possa intervir diretamente junto ao município. Tá certo. Bom, desses grandes empresários que eu citei aqui, que hoje são diretores da Associação Comercial, um deles é o próprio diretor da Poena. Né? O Jorge Camargo. Jorge Camargo, né? Que hoje é um dos diretores da nossa Associação Comercial lá. Bom, essas boas notícias, a gente espera que essas ações aí realmente comecem a mudar, né, essa parte faça retomar realmente o crescimento aqui de Ponta Lacerda. Não podemos esquecer da Bolsa de Arrendamento, né, que está dia 28, nós estaremos. Vamos estar lá, o Ivanildo vai estar fazendo uma palestra lá na Show Safra, né, lá na terceira maior feira de agricultura do país, né? E para mostrar a Ponta Lacerda, nós vamos levar um vídeo, né, sobre o nosso município, os benefícios aqui, e vamos mostrar o quanto o Ponta Lacerda é pujante, qual é a perspectiva, é altamente positiva para aqueles que quiserem investir aqui no nosso município. Queremos geração de emprego, de renda, e queremos um comércio forte,
uma indústria forte, uma prestação de serviço já consolidada, né, e uma nova matriz econômica que é a agricultura. Vamos ter uma pecuária forte, pecuária de carne forte, pecuária de leite forte e uma grande agricultura. E o comércio muito forte, e o comércio regional forte falando. também, né? Isso vai transformar Pontes de Lacerda para os próximos anos. É isso, Evanildo? É isso, vai ser um prazer representar a Associação Comercial, porque tem sido o grande parceiro da Bolsa de Arrendamento, juntamente com o sindicato, e inclusive no financiamento dessas viagens, da implementação de layouts, da implementação de matérias vinculantes para divulgação de Pontes de Lacerda. Nós estaremos lá fazendo uma palestra, mas com entrevistas de produtores, com qualificação de nossas terras, com o quantitativo de índices de pluviometria, com o quantitativo de quanto ainda nós podemos plantar. E Pontes de Lacerda, não se iludam, é o maior, será o maior celeiro de grãos do estado, pelas terras que tem e pela capacidade que ainda tem de ofertar para a integração. Nós não queremos acabar com a pecuária, que é muito forte, nós queremos sim aumentar mais ainda a pecuária, porque nós teremos grãos, teremos o aproveitamento da soja produzida, e aonde tirar a soja? O plantio de capim para complementar massivamente o boi nesse capim, até que se prepare o solo para o plantio novamente. Então nós vamos fazer uma revolução nessas terras do Vale do Guaporé, que são seguramente, em áreas contínuas, uma das melhores do país. Tá certo. Eu acredito, o Ivanildo acredita. Sem dúvida. Eu acredito e você pode acreditar também. Nós vamos fazer todo o esforço possível para mudar realmente, colocar novamente Pontes de Lacerda no rumo do desenvolvimento. Obrigado por você ter ficado conosco até agora, até esse horário. A gente agradece muito e promete voltar semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.